José Rodrigues, seja bem-vindo novamente. José Gama também está conosco. Hoje estamos aqui para falar deste tema sobre os direitos à manifestação e estamos a acompanhar, tanto quanto à distância e de perto, o que está a acontecer em Moçambique. E vimos que existem familiaridades desta problemática dos direitos à manifestação. José Rodrigues, és formado em Direito e tens várias especializações sempre no campo da jurisprudência. Tens estado estás a fazer um doutorando especificamente no direito eleitoral e pensamos nós que estás bem colocado para poder nos ajudar a compreender, portanto, este cenário sobre o direito às manifestações, a verdade eleitoral, os protestos e por aí fora. Eh, José Rodrigues, começo imediatamente consigo. Eh, a situação de Moçambique, como é que podemos interpretar esta situação agressiva, inicialmente da parte da polícia e os manifestantes, muitas das vezes, principalmente nas semanas passadas, vimos uma população a responder à agressividade da polícia. É um cenário normal ou existe algo anormal neste cenário que estamos a ver em Moçambique? José Rodrigues. Olha, Mano Álvaro, mais uma vez, boa noite, o meu ilustre amigo José Gama, e sinto-me regozijado pela primeira vez por ter sido convidado a participar nesta live para podermos desmistificar alguns aspectos que estão relacionados com o célebre direito de manifestação. Dizer que as manifestações em Moçambique é um exercício que é legítimo, porquanto a Constituição da República de Moçambique assegura, nos termos do artigo 51 da Constituição, que todos os cidadãos estão reservados sobre eles o direito de reunião e o direito de manifestação. Quer dizer que estamos a falar aqui de um direito constitucionalmente protegido e é legítimo que o seu exercício seja feito sobre os marcos sobre os marcos da legalidade. E aqui estabelece, portanto, o artigo 4º da Lei número 7/2001, que é a lei que altera a Lei 9/91, de 18 de julho, que é, portanto, a lei reguladora da liberdade de reunião e de manifestação. Ora, o exercício do direito de manifestação só pode este ser impedido sempre que a manifestação ou o exercício deste direito for contrário à Constituição, for contrário, portanto, à moral, aos bons costumes, ou se for contrário, portanto, ou colocar em causa outros direitos de dimensão constitucional. Portanto, este é o limite do exercício do direito de manifestação. Ora, se efetivamente a crise pós-eleitoral, em que os cidadãos, ou seja, o soberano povo moçambicano, porque é ali onde reside a soberania, o soberano povo moçambicano, em protestos, fez recurso a este direito fundamental para protestar, para contestar e, em simultâneo, para exprimir a sua indignação face às irregularidades no processo eleitoral, é legítimo que os cidadãos, de forma organizada, possam efetivamente fazer recurso a esta disposição constitucional prevista nos termos do artigo 51 da Constituição da República para manifestar a sua indignação face aos factos relacionados com as irregularidades eleitorais. Portanto, não há aqui legitimidade da Polícia da República de Moçambique praticar atos que impeçam o exercício deste direito. Porquanto, nos termos do artigo 7º da Lei 7/2001, de 5 de julho, estabelece que as manifestações, mesmo quando estas
representam ou quando estas ameaçam de lesão outros direitos, portanto, de pessoas singulares ou de pessoas coletivas, significa que a polícia deve fazer recurso a todos os meios persuasivos, todos os meios de dissuasão pacífica para interromper a manifestação. Estamos aqui a falar do número 2 do artigo 7º, portanto, da lei reguladora do direito de reunião e manifestação. Mas é importante dizer que o número 3 deste mesmo artigo, que é o artigo 7º da lei 7/2001, ele proíbe o uso de meios letais que colocam em perigo a integridade física, que colocam em perigo o bem jurídico vida. Por quê? Porque o direito à vida é um direito protegido nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Moçambique. Significa que, se a Polícia Nacional, nos termos do número 2 da Constituição da República, ela subordina-se à Constituição e à lei, e sendo ela a partidária, no exercício da sua atividade, deve e se obriga a proteger as instituições do Estado Democrático e de Direito, se obriga a proteger os interesses legítimos de terceiros, estamos a falar daquelas pessoas que não estão envolvidas e não têm interesse, portanto, nas manifestações, mas também se obriga a proteger os direitos dos manifestantes. Estamos aqui a falar de uma polícia que se assume como uma polícia republicana. Por quê? Porque o artigo 38 da Constituição da República, no seu número 1, estabelece que todos os cidadãos se reservam no dever de respeitar a Constituição. E aqui os agentes da polícia, sendo estes agentes públicos, individualmente se obrigam a respeitar os valores da Constituição. Por esta razão é que o número 2 do artigo 38 da Constituição da República de Moçambique estabelece que os atos contrários à Constituição são passíveis de sanção nos termos da lei. Isso significa o quê? Que os agentes da polícia que estão a praticar atos de violência sobre os manifestantes, aqueles que utilizaram armas de fogo para disparar contra civis, os requisitos estão preenchidos para a responsabilidade penal nos termos do Código Penal moçambicano. Sim, mano, Álvaro. Alô? Sim, consegue me ouvir? José Rodrigues, consegue me ouvir? Estou a ouvi-lo. Ok. Eu cá estou em intermitência, porque a internet do meu lado está meio oscilante. Vocês estão com uma internet perfeita e peço a vossa compreensão. Portanto, neste, neste puxa e puxa, e pela tua explanação, podemos dizer que houve muita excessividade da parte da instituição do Estado em detrimento aos manifestantes. Como é que podemos, digamos assim, balancear este tira e puxa entre os manifestantes e a polícia moçambicana? Ora, o direito de manifestação é um instrumento de participação na vida política. Esse instrumento é um instrumento valioso porque só utilizando este instrumento de contestar, de protestar, é possível fazer com que o exercício dos direitos, liberdades e garantias se concretizam na vida social. Ora, perante este facto, em que os cidadãos se encontravam a exercer este direito fundamental da manifestação, incumbia a Polícia da República de Moçambique proteger os manifestantes
e criar condições para que este desiderato constitucional se concretizasse de forma pacífica. A partir da altura em que a polícia utiliza a violência, utiliza meios letais para atacar os cidadãos manifestantes, a polícia da República de Moçambique violou aqui o princípio da legalidade, porquanto a Constituição da República estabelece no seu número 2 do artigo 38º que os atos contrários à Constituição são passíveis de sanção nos termos da lei. Ou seja, a própria lei proíbe que a polícia utilize meios letais que colocam em perigo a integridade física das pessoas. Mas a mesma lei vem estabelecer aqui que estes meios só podem ser utilizados sempre que estiver em situação de proporcionalidade. Isso significa que, se eventualmente os manifestantes estiverem na posse de armas de fogo ou na posse de outros objetos contundentes que representam uma ameaça de lesão para a integridade dos agentes da polícia, estes sim, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, poderão então utilizar meios proporcionais, mas no âmbito da tutela preventiva, se obrigam a adotar as medidas preventivas para evitar então a morte, tendo em atenção que o Estado moçambicano, nos termos do artigo 2º da Constituição, ele subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Como o Estado protege a vida, nos termos do artigo 40 da Constituição da República de Moçambique, a Polícia Nacional ou a Polícia da República de Moçambique se obriga a praticar os atos que evitam uma eventual lesão à esfera jurídica dos manifestantes. Portanto, estou aqui a falar de uma polícia que seja republicana, porque a polícia republicana, ela não mata. A polícia republicana, ela adota as medidas de persuasão e adota as medidas de contenção para evitar-se, então, danos consideráveis sobre a esfera jurídica dos manifestantes. É importante dizer que estão reunidos os requisitos para que os cidadãos moçambicanos, lesados em todo este processo, possam efetivamente fazer recurso às disposições da República para, portanto, responsabilizar quer a instituição Polícia da República de Moçambique, quer também os agentes que estiverem eventualmente envolvidos na prática destes ilícitos. Mas é importante dizer que sempre que os cidadãos estiverem a ser molestados pela polícia, estiverem a ser ofendidos nos seus direitos, a Constituição da República de Moçambique estabelece aqui o sacrossanto princípio que se define como sendo o direito de resistência. Isso significa que os cidadãos moçambicanos podem desacatar as ordens ilegais proferidas pela polícia. Porquanto o artigo 80º da Constituição da República de Moçambique estabelece o direito de resistência. E este direito de resistência, ele pode ser utilizado nos marcos da lei, como, por exemplo, os cidadãos deixarem de obedecer à polícia. Mas os cidadãos, ao exercerem este direito, devem fazê-lo também dentro dos limites constitucionais que a Constituição estabelece. Ou seja, não podem usar o direito de resistência de forma abusiva, de forma a extrapolar aquilo que efetivamente este direito constitucional, sob a pena dos cidadãos caírem naquilo que é o abuso do direito. Ou seja, sempre que no exercício de um direito nós acabamos por ultrapassar os limites que a lei confere. Portanto, os cidadãos podem fazer recurso a todos os meios que inviabilizam a concretização de ações lesivas aos interesses dos cidadãos moçambicanos. O direito de afrontar a polícia, o direito de desobedecer à polícia, o direito de criar condições para inviabilizar
à mobilidade da polícia, estes direitos se integram dentro do direito de resistência, o direito de desobedecer, o direito de afrontar e o direito de desacatar os agentes da polícia, porquanto os atos que a polícia moçambicana está a praticar estão, portanto, desalinhados com o sentido do texto constitucional. Só para terminar, dizer que o Estado moçambicano, nos termos do número 3 do artigo 2º da Constituição da República de Moçambique, ele subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade. Significa que só a Constituição é o único instrumento pela qual se deve reger a ação da polícia. Razão pela qual é que o número 4 desta mesma disposição constitucional estabelece que as normas constitucionais sobrepõem-se a todas as outras normas, portanto, do ordenamento jurídico de Moçambique. Sim, alô? Alô, Mano Álvaro? Muito obrigado, José Rodrigues. Estás conosco. Tenho ainda algumas perguntas. Estou de volta, estou de volta. Espero que me estejas a ouvir, me estás a ouvir. Estou de volta. Eu estou a ouvi-lo, estou a ouvi-lo. Eu estou a ouvi-lo. Ok, ok. Rodrigues, José Rodrigues, eu estou com dificuldades, como já disse, e pode imaginar que está difícil para mim gerir esta live hoje. Eh, eu queria saber, portanto, qual é a margem de, digamos assim, de defesa que esta maciça população tem. Porque esta população está a agir de forma muito espontânea, eles não estão organizados em associação, em grupos, digamos. Lamentavelmente, as dificuldades são bastantes para podermos fazer uma live excelente, como estamos habituados aqui no Bem-Aja. Eh, Mas, se me percebeu, por favor, José Rodrigues, tu estás com uma internet melhor, se podes tentar interpretar a pergunta que eu coloquei. Esta população está a agir de forma espontânea, como é que elas podem se defender em termos legais? Bom, face aos danos causados à esfera jurídica dos manifestantes, porquanto a polícia da República de Moçambique praticou atos que são contrários à Constituição. Portanto, o número 2 do artigo 38 estabelece que os atos contrários à Constituição é passível de uma sanção nos termos da lei. O que significa que, havendo a violação da Constituição da República e havendo danos causados à esfera dos manifestantes, porquanto estamos a falar aqui de homicídios qualificados em razão dos meios, porquanto a polícia disparou, portanto, sem que os requisitos para o uso da arma de fogo estivessem preenchidos, e porque o número 2 do artigo 7º da lei 7/2001, de 5 de julho, que é a lei reguladora, a lei que altera a lei 9/91, de 18 de julho, significa que os cidadãos moçambicanos poderão, então, por meio de uma petição pública dirigida à Procuradoria-Geral da República de Moçambique, participar criminalmente contra o comandante-geral da polícia pelo crime de incitamento à violência
e, concomitantemente, arrolar-se o Comando-Geral da Polícia enquanto instituição pública e, em simultâneo, constituir, portanto, como sendo arguidos os agentes da polícia que eventualmente tenham sido identificados, portanto, na prática destes atos que resultaram nas mortes dos cidadãos. Do ponto de vista civil, a Constituição da República de Moçambique, ela evoluiu de forma considerável, isto em relação a Angola. Portanto, a Constituição da República de Moçambique prevê, nos termos do artigo 58 da Constituição, o direito à indemnização e responsabilidade do Estado. Significa que todos os cidadãos lhes são reconhecidos o direito de indemnização por danos causados às suas esferas jurídicas. Quer dizer que esta ação deve correr dentro do próprio processo penal, como também os cidadãos devidamente organizados poderão, então, requerer junto do Tribunal da comarca de Maputo ou, portanto, de um outro distrito onde os factos tenham ocorrido, interpondo aqui uma ação civil que visa, essencialmente, requerer que o tribunal condene o Estado moçambicano, nos termos do artigo 58 da Constituição da República, pelos danos causados. Mas não basta aqui que os cidadãos invocam a existência do direito de indemnização. É preciso que se possam produzir um arcabouço probatório com todos os elementos de prova que possam sustentar, então, a ação judicial, quer em matéria penal, quer em matéria civil. Mas também aqui os cidadãos podem requerer, junto da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, a abertura de um inquérito para aferir a existência de infrações criminais por parte da Polícia Nacional, por excesso de zelo, por abuso da autoridade e pelo exercício abusivo do poder público. Portanto, a Procuradoria-Geral da República, enquanto representante legal do Estado, ela tem a função de defender a legalidade democrática, mas também tem a função de garantir a proteção e satisfação dos interesses legalmente protegidos dos cidadãos moçambicanos. Porquanto, Moçambique, enquanto Estado soberano, assegura os direitos, liberdades e garantias. E aqui o direito à vida é o centro da Constituição. O direito à vida é um direito universalmente protegido. E recordar que a Constituição da República de Moçambique assegura que os direitos, liberdades e garantias, estes integram-se, portanto, naquilo que é a agenda fundamental do Estado moçambicano. E nos termos do artigo 56 da Constituição da República, os direitos, liberdades e garantias são aplicáveis de forma imediata às instituições públicas e privadas. E incumbe o Estado aqui assegurar o direito à vida e outros direitos fundamentais da matriz constitucional e da matriz, portanto, internacional, sobretudo as convenções que Moçambique ratificou enquanto Estado. É preciso responsabilizar o Estado moçambicano e também deixo aqui o meu apelo aos manifestantes para que, de forma organizada e com fundamento no direito de petição pública, possam despoletar ações, isto é, levando assinaturas dentro de uma petição pública dirigida à delegação da União Europeia em Moçambique e também dirigido à Embaixada Americana em Moçambique. Portanto, são estes os grandes parceiros do Estado moçambicano que, em certa medida, também têm sido cúmplices de toda essa tragédia que se abate sobre Moçambique. Do ponto de vista processual eleitoral, existem todos os requisitos para que as eleições sejam anuladas, porquanto os vícios que ocorreram em todo este processo violou o célebre princípio da legalidade eleitoral. Portanto, o Conselho Constitucional foi infeliz no seu comunicado, porquanto não é competência do Conselho Constitucional apreciar a matéria de facto.
é competência apreciar a matéria da inconstitucionalidade que foi arguída no incêndio do contencioso eleitoral. Este comunicado do Conselho Constitucional vem demonstrar de forma clara e inequívoca de que as instituições da República de Moçambique estão em estado de decadência, porquanto não assumem a função republicana, que é servir o Estado e servir o interesse público. Ok. Ok, muito obrigado por agora. Estamos ainda aqui. José Gama, Está a cair. Álvaro voltou a cair. Tem aqui, temos o Álvaro de volta. alô, José Gama, não sei se conseguiste receber a minha Estou a ouvir, pergunta. estou a ouvir. Sim, a minha pergunta era, politicamente, até que ponto o governo moçambicano vai continuar a pressionar digamos, a população? Até quando ele vai continuar, digamos assim, a atuar desta forma desmedida? Quais são os interesses políticos que estão a estimular o governo moçambicano a permanecer e a retardar, por exemplo, com o Conselho Constitucional, a divulgação da verdade eleitoral? Bom, politicamente, Moçambique, ou melhor, a Frelimo, o governo da Frelimo, está numa luta pela sua sobrevivência. E esses regimes autoritários sobrevivem por duas formas: pela fraude e pela violência. Ele já fez a fraude, que lhe dá 70% dos votos ou dos assentos. Há uma resistência popular que não aceita esta fraude e ela vai agora para um outro recurso, que é impor-se por via da força. Ao mesmo tempo, o governo da Frelimo vai procurar gerir com o tempo, porque esta violência está a ser muito acentuada, muito propagada. Então ele vai procurar gerir por mais algumas semanas para ver se as coisas se vão acalmar, para que o Conselho Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, possa de facto validar as eleições. Porque a Frelimo já não vai recuar, porque se ela recuar, vai dar razão a esta luta que o povo moçambicano está a fazer nas ruas. E ela vai se enfraquecer. Ela agora precisa ir até o fim, assumir todos os riscos, que é de validar os resultados, negociar depois com os outros e depois o país andar. Portanto, este é o cenário que podemos prever para o governo moçambicano. Agora, cabe agora à comunidade internacional, à União Africana, tendo em conta que o que está a acontecer em Moçambique é um golpe de Estado provocado, feito por quem está no poder, porque o golpe de Estado pode ser feito de fora e também pode ser feito por quem já lá está no poder. Ele faz um golpe, o que está fora faz para assaltar o poder, o que está dentro faz para manter o seu poder, sequestrando as instituições e sequestrando
todas, todas as forças de Mas, segurança José usando Gama, este a golpe seu de favor. Estado, José Gama, este golpe de Estado já está consumado ou está, digamos assim, em proncitos, como se diz, está a caminho de se consumar? Porque o Nyusi ainda não terminou o seu mandato, ainda tem o diferendo eleitoral. Podemos já considerar que é um golpe de Estado em curso? Tem um golpe que já está numa segunda fase. Ele teve a primeira fase, que é o golpeou nas urnas, defraudou a população. Agora, está a tentar usar a violência para se impor, segunda fase. E agora falta ir para a terceira fase, que é legitimar por via do Conselho Constitucional. Por isso dizíamos que agora, cabe, como sendo um golpe de Estado, e muitos países têm estado a lutar contra os golpes dados por aqueles que estão fora do poder, é o momento agora de, pela primeira vez, se condenar um golpe dado por quem está dentro do poder. Temos aqui a União Europeia e tem uma comissão que trata e luta pelas e luta contra os golpes de Estado, na qual tem uma figura que tem o título de campeão da paz, cuja missão é fiscalizar e desencorajar países que chegam ao poder por métodos ou por vias não constitucionais, como esta que está acontecendo em Moçambique. Então, este campeão da paz, que se chama João Manuel Gonçalves Lourenço, podia tomar uma posição, mas infelizmente não vai poder, porque ele já se tornou um interlocutor também inválido e não credível para essas eleições em Moçambique. Tomou posição de parcialidade ao mandar o seu embaixador colocando camisola do partido e ir para a sede da Frelimo oferecer apoio. E parabenizou já essas eleições quando estava em curso, ou está em curso, um processo de validação. Portanto, com a União Africana e o seu campeão da paz, pouco se pode ou podemos esperar. Agora, Moçambique tem uma dependência externa por via do seu orçamento, que depende de vários países da União Europeia. Estes países agora podem usar esse instrumento de apoio, esses doadores, para castigar o regime da Frelimo, dizendo que só vão dar os apoios em caso de haver verdade eleitoral. É uma oportunidade válida e boa para a União Europeia tentar ajudar o povo moçambicano. Gama, Porque senão vai entrar estás conosco, quero voltar para o José Rodrigues. José Rodrigues, gostaria de saber, em termos, viajando para Angola, vemos que em Moçambique, ao menos, conseguimos interpretar o direito à manifestação, existe uma lei que funciona. Como é que é em Angola? Em Angola ainda temos várias dificuldades na matéria do direito à manifestação. Recentemente houve uma manifestação convocada pela UNITA, mesmo assim a polícia desceu em campo barrando até o percurso desta mesma manifestação. Como é que é a situação em Angola sobre os direitos da manifestação? Olha, Mano Álvaro, dizer que Moçambique é um país muito rico do ponto de vista legislativo, tem uma Constituição muito evoluída, uma Constituição que assemelha-se a constituições ocidentais, embora também contém alguns precalços nesta Constituição da República de Moçambique. Mas, portanto, ela evoluiu de forma considerável. Olhando para a realidade angolana, nós tenho dito isto, que Angola não é um Estado democrático e de direito. Eu considero Angola como sendo um Estado de aparência democrática.
porquanto existem instituições do Estado que se fundam, portanto, e se constituem por força da Constituição, mas estas, no exercício pleno daquilo que é a sua atividade, aquilo que são as suas atribuições, elas não se posicionam como sendo instituições republicanas, cuja finalidade, que uma instituição persegue, é efetivamente o interesse público. Em Angola, o artigo 47 da Constituição consagra o direito que está desajustada à Constituição, não foi conformada à Constituição, e sempre que os cidadãos pretendem exercer o direito de manifestação, nos termos do artigo 47 da Constituição, conjugado com o disposto na Lei 16/91, de 11 de maio, o que acontece é que a Polícia Nacional e os órgãos da administração do Estado aplicam a lei em detrimento da Constituição, quando esta lei não está conformada à Constituição e está revestida de normas que violam a própria Constituição. Razão pela qual é que a Constituição da República, aprovada em 2010 e revista em 2021, ela veio consagrar nos termos do artigo 226 da Constituição, de que os atos da administração do Estado devem estar conformados ao princípio da constitucionalidade e ao princípio da juridicidade. Isto é, devem observar os atos do Estado, devem observar a Constituição e o direito. Mas na prática é completamente contrário, porque nós estamos a falar de um regime que é um regime autocrático, um regime que restringe o exercício dos direitos e das liberdades. No caso concreto que aconteceu no sábado, é uma prova evidente do abuso de poder praticado pela Polícia Nacional Angolana. Portanto, o que nós temos dificuldades de exercer este direito, porquanto os pressupostos legais são todos eles preenchidos, e quando os manifestantes chegaram no sábado, portanto, em frente ao cemitério do Santana, a Polícia Nacional, por sua própria iniciativa, sem notificar os proponentes da manifestação, mudou o curso da manifestação. E ao longo do percurso, aonde a manifestação iria percorrer até o destino final, os manifestantes foram encontrando várias barreiras da polícia com homens fortemente armados e que efetivamente intimidavam os manifestantes. Estamos aqui a falar de práticas de intimidação que violam o sacrossanto princípio do direito de manifestação. E isto vem efetivamente demonstrar que o Estado angolano é um Estado não democrático, porque o Estado angolano é um Estado alérgico às manifestações e sempre que uma manifestação vai ocorrer, usa da força para inviabilizar a sua concretização. O grande problema que existe, Mano Álvaro, é que a lei orgânica da Procuradoria, portanto, Geral da República, que é a lei 22/12 de 14 de agosto, consagra que é competência, ou seja, é atribuição da Procuradoria-Geral da República garantir a legalidade democrática. Mas quando uma ação é entreposta, uma petição é entreposta junto deste órgão, que detém a tutela da ação penal e igualmente o representante legal do Estado angolano, para manifestar esta indignação, este protesto pela forma como a polícia se comporta em relação aos cidadãos, se encontra em situação de omissão, ou seja, perante o dever legal de agir em defesa da cidadania, dos direitos e das liberdades, a Procuradoria ela não pratica os atos que se impõem. Por quê? Porque no exercício das suas atribuições, a Procuradoria olha para o critério do interesse político em detrimento da própria legalidade.
Repare que nós somos uma democracia em que a lei orgânica da Procuradoria-Geral da República estabelece no número 3 do artigo 8º que a Procuradoria-Geral da República recebe instruções diretas do Presidente da República. Ora, sendo o Presidente da República também presidente de um partido político, logo este tem legitimidade bastante e tem margem de manobra para instruir a Procuradoria-Geral da República para que não pratique os atos que se impõem para proteger os direitos, liberdades e garantias. Por isso é que nós temos grandes dificuldades de consolidar um Estado democrático e de direito. Em Angola é muito, muito difícil exercermos a cidadania, é muito, muito difícil exercermos os nossos direitos, as liberdades e garantias. E repare, Mano Álvaro, que a própria Constituição da República de Angola consagra, nos termos do artigo 164 da Constituição, que a restrição dos direitos, liberdades e garantias só pode ocorrer por via da Assembleia Nacional, enquanto órgão de soberania. Ou seja, só a Assembleia Nacional pode restringir os direitos, porque esta é uma matéria de reserva absoluta da Assembleia Nacional. Mas, infelizmente, a Polícia Nacional, ela restringe o exercício dos direitos de acordo à orientação político-partidária. José, nós estamos aqui, estás a tocar num ponto muito nevrálgico em que temos notado muitas das vezes a Assembleia Nacional a ser superado, não é? Pelas instituições inferiores e existe muita ingerência também do Presidente da República. A outra questão que eu quero colocar, e esta parece que é a última para questões jurídicas, vamos voltar para outra face política de alguns assuntos em Angola. A lei sobre a manifestação, que é essa última, uma das leis que foi aprovada mesmo na Assembleia Nacional para regulamentar, portanto, o exercício das manifestações, que é a famosa lei contra o vandalismo. Mas, voltando um pouco atrás, qual é a lei vigente em Angola sobre as manifestações? Esta lei vigente não está superada? Essa lei que o governo tem estado a utilizar não tem estado em conflito com a própria lei constitucional? Não sei se podes conseguir nos esclarecer aqui, em Angola, como é que isso está. E também, em Moçambique, a polícia está a comportar-se como está-se a comportar. Está a fazer, digamos assim, em que lei ela se está a basear? Será que tem estado a basear em função à nova Constituição ou está a utilizar uma lei caduca? Bom, os estados autoritários, eles se parecem com estados siameses. São irmãos siameses, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista do posicionamento. A Lei 16/91, de 11 de maio, que é a lei que regula o direito de reunião e de manifestação, ela não está conformada à Constituição da República de Angola, porquanto a Constituição da República de Angola veio consagrar na linha B do artigo 21º, sob a epígrafe Tarefas Fundamentais do Estado, que é tarefa do Estado assegurar os direitos, liberdades e garantias. Está consagrado na Constituição. Mas a Lei dos Crimes contra o Vandalismo veio estabelecer que aqueles que promovem as manifestações, que promovem as reuniões e outras atividades suscetíveis de beliscarem ou produzirem danos sobre os bens patrimoniais do Estado, sobre estes recai a responsabilidade penal. Ou seja, esta disposição constante na Lei dos Crimes contra o Vandalismo vem violar a Constituição nos termos do artigo 65. Por quê? Porque a responsabilidade criminal, ela é intransmissível. Porque no universo de 2.000 manifestantes, humanamente não é possível o proponente da manifestação controlar o comportamento dos manifestantes. Humanamente não é possível. Mesmo a manifestação sendo pacífica, tem sido comum em Angola ser a própria polícia a introduzir indivíduos, a civil e a paisana, para praticarem atos
contrários aos fins da manifestação, para depois servir de fundamento da carga policial. E aqui no caso concreto, havendo responsabilidade criminal, cujas molduras penais são extremamente elevadas. Portanto, isto é uma prática de dolo, praticamente. Perfeitamente. Há aqui uma ação dolosa, entre parênteses aqui, a intenção de inviabilizar o exercício do direito de manifestação. Então, partindo aqui um posto, e quem vai partir é a própria polícia, para depois se responsabilizar os proponentes da manifestação. Ou seja, há aqui uma lei restritiva dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, é uma lei que é inconstitucional porque ela viola a própria Constituição. No caso de Moçambique, a Lei 9/91, de 18 de julho, que é a lei que regula a liberdade de reunião e de manifestação, ela foi alterada pela Lei 7/2001, de 5 de julho. Mas esta lei também, embora veio, e porque esta lei de Moçambique, ela conseguiu de facto marcar alguns passos viradas para os direitos do direito de manifestação, porque ela vem estabelecer no seu artigo 7º da lei 7/2001, que a Polícia da República de Moçambique, ela só pode interromper uma manifestação sempre que esta manifestação for contrária à finalidade que ela persegue, ou sempre que a manifestação colidir com outros interesses de dimensão constitucional. Como, por exemplo, imaginemos que o percurso da manifestação vai se processar ao longo de uma unidade clínica de cuidados intensivos. Portanto, há aqui um justo impedimento que serve de fundamento para inviabilizar o trajeto da manifestação. Mas não significa dizer que este impedimento é fundamento para extinguir o exercício do direito. O que pode fazer-se aqui é a mudança do percurso. O grande problema é que estes regimes autoritários, estes regimes, portanto, de matriz marxista, eles consagram nas suas constituições direitos, liberdades e garantias, mas no plano infraconstitucional, no plano da aprovação das leis, eles aprovam com recurso às maiorias absolutas qualificadas, que normalmente são fabricadas pela CNE, com as maiorias absolutas, conseguem efetivamente fazer passar leis que vêm contrariar o espírito da Constituição. Por isso é que eu tenho dito que a lei, portanto, dos crimes contra o vandalismo em Angola e a lei de segurança nacional são as premissas que estão a ser lançadas para edificar, em definitivo, um Estado autoritário de natureza russo-Coreia do Norte. Ok. Esta democracia que se está a construir é uma democracia do estilo russo-Coreia do Norte. Por quê? Porque nós temos direitos, liberdades e garantias consagradas na Constituição, mas que na prática o seu exercício é infelizmente inviabilizado por força das leis que são aprovadas pelas maiorias absolutas. Alô? Alô, Zé Gama? Alô? Alô, José Gama? Alô, Mano Álvaro? Sim, Mano Álvaro. O Álvaro caiu, não voltou a ter instabilidade na rede. Pois é, então este aqui é o quadro, José Gama. O quadro é este, portanto, esses instrumentos normativos, quer em Angola, quer em Moçambique, são instrumentos que inviabilizam o exercício dos direitos e das liberdades. Embora nós tenhamos consagrados na Constituição, e é importante dizer algo que é muito importante, é que a proposta de lei da UNITA relativamente ao direito de reunião e de manifestação,
é a única proposta que consagra o princípio da responsabilidade penal sobre os agentes da polícia. E repara que, sendo a Polícia Nacional o garante da ordem e da segurança pública, verdade é que a violência policial ela nasce da própria Polícia Nacional. E o MPLA, na Assembleia Nacional, rejeita aceitar esta proposta de lei da UNITA, que consagra, portanto, a responsabilidade criminal contra os agentes da Polícia Nacional. Isto significa o quê? Que o MPLA é pela violência policial. O MPLA é contra o exercício do direito de manifestação. E isto vem demonstrar de forma clara e inequívoca que há aqui um cartão, há aqui um passe livre para que a polícia possa efetivamente matar os manifestantes, possa bater nos manifestantes, possa violar os direitos humanos, porque não existe mecanismos para sua responsabilização. E é uma grande contradição do MPLA, porque a Constituição da República consagra no artigo 75 a responsabilidade do Estado, estabelece essa Ok. Muito disposição obrigado, constitucional, doutor. que Muito obrigado, e Rodrigues. os seus agentes respondem pela prática dos seus atos, isto é, quer por ação, quer por omissão. Portanto, para terminar, dizer que o Estado democrático e de direito só poderemos erguer e consolidar quando efetivamente haver uma participação cada vez maior dos cidadãos na vida pública, fazendo recurso à legislação atualmente vigente. Ok, ok. Muito obrigado, José Rodrigues.